E vai louvando, louvando e adorando. Era o refrão da música do vídeo que coloquei agora no início do vídeo. Estava até distante do canal, né? Fazia uns 4, 5 meses que eu não apresentava nada aqui. Mas depois de ter visto esse vídeo, né, aconteceu aqui em Fortaleza, né, e o pessoal que publicou esse vídeo fez a questão de colocar missa diferenciada em Fortaleza, como se fosse uma coisa sensacional, né? Uma coisa, nossa, que incrível, né? Missa diferenciada em Fortaleza, forró com louvor. Assim, esse tipo de coisa, certo? Esse tipo de coisa não me impressiona mais, não me escandaliza. A coisa está se tornando comum. É algo que está se tornando comum, não é normal, certo? Nem tudo que é comum é normal, certo? Aí tinha lá, como vocês puderam ver agora no início do vídeo, o cantor lá cantando seu forró, seu louvor, né? Baterista, sanfoneiro, a banda toda, né? O padre lá batendo palma para lá e para cá, os coroinhas sem saber o que fazer, né? E o povo lá com a mão para cima e amando aquilo dali, como se fosse algo, né, assim. Olha, pessoal, esse tipo de coisa, assim, como eu disse, não me escandaliza. É algo que está se tornando comum. O que? O que exatamente está se tornando comum? A mundanização da igreja. Mundanizar. Profanar o sagrado. Isso até me lembra uma frase de Dom Manuel Pestana, que ele disse, pior que profanar o sagrado e sacralizar o profano. E vai de encontro com tudo isso que a gente vai esboçar aqui nesse vídeo. Isso aconteceu aqui em Fortaleza, né? Acho que é a terceira vez, mais ou menos, que eu estou tratando de assunto sobre religiosidade, né? Até porque é essencial, é claro. E além do mais, eu estou tratando, e vou continuar tratando desse tema aqui no canal, né? Abordando mais o catolicismo, né? Eu sou católico. O canal pode ser de um integralista, mas antes de eu ser integralista, eu sou católico. Eu, como católico e brasileiro, eu tenho um total direito de esboçar minhas opiniões, meu repúdio a alguma coisa que eu veja dentro da igreja que eu não concorde, né? Isso baseando em argumentos fixos, né? E não uma coisa dispersa. Eu não faria isso, mas talvez, eu creio que apareçam pessoas concordando comigo aqui, talvez, né? E a gente também perturbar, dentro que eu estou sendo careta demais, né? Que isso é um método de evangelização, né? Muito bonito isso. O povo deixa muito bem explicadinho, muito bem assim, dá um argumento o qual a pessoa talvez não vai se sentir confortável a se contrapor, mas eu me sinto, tá certo? Porque tem muitas formas de você querer evangelizar. Tem os próprios louvores da igreja, certo? Os próprios louvores que nós conhecemos, evangelização, caridade, muito importante, principalmente nos dias atuais, praticar-se a
caridade. Tem os grupos, as paróquias, tem as pastorais, tem por exemplo, né, nós, homens católicos, tem o Texto dos Homens, tem a congregação mariana. Você pode pregar a palavra de Deus, seja onde você estiver. Isso tudo é evangelização. Estudar sobre a vida dos mártires, dos santos, dos heróis da igreja, das mulheres que se santificaram, das irmãs, das freiras, tudo isso é fundamental. Cultivarmos esse espírito de sacrifício, a nossa religiosidade, nossa tradição, isso que deveria sim ser incentivado pelas paróquias, pelos grupos de oração, tá certo? Isso era para ser sim realmente incentivado, um estudo minucioso sobre a vida dessas pessoas, sobre os feitos da igreja. Mas não. Tem gente 24 horas difamando a igreja católica, atacando os católicos, atacando a igreja. Em países de ditaduras socialistas, totalitárias, somos censurados, perseguidos e mortos. Mas não há uma preocupação, é notável isso, é notável. Não há uma preocupação, uma séria preocupação com essa realidade. Porque tem que se moldar a igreja para os tempos atuais. Tem que se moldar a igreja para a juventude atual, essa juventude de merda, meu amigo. Desculpe, a nossa juventude, eu tenho 20 anos, eu posso dizer isso com propriedade, que eu vivo nela. É uma juventude fracassada. É uma juventude que não cultiva ideal, que não tem perspectiva de vida, que não quer construir nada, né? É um grande vazio. Mas a igreja tem que se moldar esse vazio, no caso. E senão os jovens não vão para a igreja. Que se dane. É por estatística. Então quer dizer que a estatística vale mais do que a qualidade? Porque sempre que foi cultivado, que foi ensinado, ao contrário. A qualidade sempre é a quantidade. Então, me lembrei até agora da homilia do Padre Clairton, da Catedral Metropolitana de Fortaleza, ontem, na missa de ontem. Que não é porque, estatisticamente, ele deu 2 exemplos, cocaína e aborto. Não é porque 99% das pessoas cheiram cocaína que você tem que considerar, que deve usar também. É porque 98% das mulheres consideram fazer o aborto legal, que você, mulher ou homem, apoie essa iniciativa assassina, cruel, e anticristã, totalmente anticristã. Então, ele deu esses 2 exemplos aí da quantidade. Não importa a quantidade, não importa. Se a igreja tiver com 10 fiéis ali, mas pessoas leais à igreja, leais aos dogmas, leais à religiosidade, essas pessoas vão valer por 1000. Vão valer por 1000 na sua evangelização. Vão levar a igreja para dentro de sua casa. Vai levar para a casa dos seus irmãos, seus amigos. Muito melhor do que ter 1000 fiéis, entre aspas, fiéis, dentro da igreja, lotando a igreja e não cultivar aquilo. E para a igreja só porque tem uma festa lá que vai ter bolo com refrigerante, que isso é pura verdade. Tem muita gente que vai, quando vai ter um festejo da igreja, vai ter comida. O pessoal já fala isso. O pessoal já fala isso. É uma coisa bem do cotidiano mesmo. Quem negar isso está mentindo. Ou senão, a pergunta, vai ter um festejo, vai ter um forró, Você acha que igreja é casa de dança, meu amigo? Porra, é sacanagem, entendeu? Não me pressiono, mas eu sempre vou achar isso errado.
Eu bem dizer, nasci dentro de uma igreja. Minha mãe, católica, ferrenha, colocou com 5 anos de idade no texto dos homens. Não sou um santo, estou longe disso, longe mesmo. Sou pecador, tenho meus defeitos como ser humano. Não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas eu sou católico. Tenho conhecimento básico, mas eu tenho conhecimento da minha igreja. E onde eu puder defendê-la, eu vou defender. Vou defender. E pelo que eu vi no vídeo aí, ao início, achei errado, estou comentando aqui. Estou mostrando aqui o porquê. O povo fez questão, uma missa diferenciada, grande coisa. Grande coisa. Parece que está se tornando de praxe isso mesmo, Estão fazendo missa nordestina, aí vão colocar as coisas que identificam o Nordeste. Cristo, meus irmãos e irmãs que acompanham esse canal, Cristo representa todos nós. Cristo une todos nós. Tem muita gente que diz o Brasil é muito diverso, o nordestino ele é muito diverso do sulista, por exemplo. É verdade. A diferença não apenas étnica, mas cultural, costumes, folclore, essas coisas todas, culinária, que reflete na cultura, que reflete nos costumes. Tá certo, concordo, é uma diversidade, e é bonito, a diversidade do Brasil é muito bonita, mas o que une a brasilidade, o que une o Brasil é Cristo. Menos minha opinião baseada nos livros que eu leio sobre o nosso país, sobre a influência da igreja no nosso país. Então eu posso dizer que a cristandade, Cristo, representa tanto o nortista, quanto o nordestino, quanto o sulista e por aí vai. É a nação de raiz cristã. Então, por que você vai ter que ficar colocando esses paramentos, essas coisas todas? E o povo ali achando bom. E Cristo crucificado ali, na frente de todo mundo. Missa mostra o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, mas parece que isso não era uma prioridade ali. Eu não estou fazendo nada sensacionalista aqui não, é porque fica claro aquilo dali. Louvor, não tem louvor aquilo ali. Bateria, sanfona, forró, e o povo lá pulando com a mão para cima, como se fosse uma balada, como se fosse uma casa de show, e aquilo ali fosse um palco. Onde é que tem o sacrifício? Onde é que tem a palavra? Podem falar o que falar, pode chamar de fanático, pode dizer que eu sou careta, escambau, não estou nem aí. Estou me lixando para quem comentar isso, para quem pensar isso. Porque a lição que minha mãe, meu pai, minha família, o que aprendi com a Igreja Católica, totalmente diferente. Que deve incentivar que as pessoas, tanto os jovens quanto os adultos, enfim, entrem para a Igreja Católica, tornem-se católicos convictos, prontos para defendê-la em qualquer situação, o estudo de sua religiosidade, da palavra de Deus, da doutrina social da igreja, do catecismo, das histórias dos santos, dos mártires, das santas da Igreja Católica, pegar esses exemplos para nós, exercício das virtudes. Mas tem que fazer esses shows, parece mais uma balada, porque tem que chamar. Se não tiver isso, não vai ter mais adeptos. É o que parece. Ridículo isso. Isso é ridículo. Sou totalmente contra um negócio desse, porque não é questão de não, por exemplo, gostar de forró, por exemplo. Quero ver qual é o nordestino que não gosta de forró, não gosta de baiano. Eu gosto de forró, adoro forró. Mas tudo tem sua hora.
Tudo tem sua hora. Quando você vai para a missa, eu quando vou para uma igreja, quando entro dentro da igreja, de alguma igreja católica de Fortaleza ou de Calcaia, seja onde for, eu espero encontrar com Deus ali. Rezar, meditar, ficar em paz. Porque a vida da gente é muito amarga às vezes, né? A vida da gente é muito cheia de atribulação, e quando a gente entra dentro da igreja, creio que você, seja católico, protestante que acompanha o canal, você vai entender isso. Quando a gente entra na igreja, você quer desabafar com Deus. Você quer rezar, você quer ter um contato mais próximo com Deus. É isso que eu espero por dentro. Mas não é possível isso, não é possível se concentrar com a barulheira de tambor, de batuque, de bateria, de sanfona, de guitarra. Não é possível isso. A gente não se concentra. Eu já entrei em algumas igrejas católicas assim. Falo com o padre, não, normal. Normal o quê? Não tem normalidade num negócio desse. O senhor pode achar isso comum, mas normal isso não é não. Entendeu? Então, a tendência, claro, é essa modernização, né? Moldar esse sagrado para o temporal, moldar o atemporal, né? Para o temporal, mudar o sagrado para o profano, mudar o sagrado para o mundano. Creio que isso vai tornar-se algo mais crescente. Portanto, se tiver sempre um católico ali que defenda a sua fé de verdade, para dar sua palavra, criticar e dar seu ponto de vista, isso vai ser válido. O ruim é se ninguém falar, se todo mundo ficar calado, né? E aceitar essa coisa comum, mas que é inorgânica, que é inatural, né? Então, o vídeo está chegando a 17 minutos, não vou me delongar por aqui, acredito que passei minha mensagem, né? A situação é séria, rezem, busquem mais a Deus, é muito importante isso, principalmente para nós, já que aqui também eu comento sobre integralismo, né? A situação do nosso país, rezem por nossa pátria, vamos evangelizar, mas de verdade, certo? Passar a palavra de Deus aos nossos irmãos e irmãs. Vamos cumprir nosso papel. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.